Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comecemos o nosso estudo com essa mesma trindade, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam todos vós, irmãos. Aí vai começar a nossa liturgia, para a continuidade, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. A Escritura diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado entre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, se não for chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, tenho muitas coisas que dizer difíceis de explicar, porquanto vos tenho tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim nos tornastes como se necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é experiente nas palavras da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos orar, pedindo a luz de Deus para o nosso povo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor se manifeste de forma graciosa entre nós, ó Deus. Que o Senhor fale para a tua palavra, que há de ser dita e que há de ser exposta. Que o Senhor receba, Pai, nossos louvores. Que o Senhor também, Pai, receba nossas preces, ó Deus. Que o Senhor comunique graça aos teus santos através da bendita Eucaristia. Abençoa, Pai, os filhos que o Senhor predestinou que deveriam subir a tua casa hoje. Abençoa também, Pai, o culto solene que começa agora, Deus, lá em Camaragibe. Abençoa também o culto, ó Deus, lá de Viseiros, de Arco Verde, lá de Maceió, e outras igrejas fiéis, ó Deus. Recebe, Pai, o culto do teu povo, Pai. Fala, Pai, através da tua palavra. Certifica, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Está os santos, irmãos. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, plenos estão os céus e a terra da tua glória. Glória seja a ti, Senhor. Vamos colocar de pé, vamos cantar dois hinos, o 28 e o 10. O 28 e o 10. Astros, anjos, céus entoam, hino eterno.
a viver em mútuo amor, mais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal. Cantaremos gratos hinos na jornada até o final. E o 10 de Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantai, louvai-o, aleluia. Tu, sol dourado a refugir, tu, lua em prata a reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, infinitas bênçãos canta já, louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, glória a Deus, Senhor e Pai. Louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, podem sentar. Hebreus 6, de 4 a 8. Hebreus capítulo 6, de 4 a 8. Hebreus 6, de 4 a 8. irmãos. A Escritura diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vigoroso, e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela produz erva útil para aqueles por quem é também cultivado, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinho e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Então, vamos ler a lei de Deus, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. A Escritura diz o seguinte, irmãos: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás teu trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva,
nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não matarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não adulterarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não furtarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Irmãos, vamos cantar, vamos colocar em pé, cantar o Salmo 51. Página 29. Página 29. Belo pega assim. Página 29, pega assim. O Senhor está em nosso meio. Ele está no meio de nós. Graças vos damos, ó Deus, pois quisestes habitar entre nós por meio de Jesus Cristo. Graças vos damos, Senhor. Senhor, aceita a nossa gratidão. Compreendemos que se não fosse o Senhor Jesus Cristo, que tivesses encarnado, cumprido a lei em nosso favor e recebido a ira divina, jamais poderíamos prestar-vos culto. Agradecemos ao Deus. Senhor, temos discernimento que vós purificastes as nossas consciências de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aproximemos do sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, guardemos firme na confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que a vossa palavra habite ricamente em vós, nós, vosso povo, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos poder sentar. A Escritura em 1 João 8 vai dizer da seguinte forma:
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, irmãos. E também no verso 10 irá dizer: se dissermos que não temos cometido pecado, fazendo mentiroso, a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, não tem como nós não dizermos que nós não temos pecado. A palavra de Deus diz isso, certo? Então, irmãos, nesse momento a igreja é convidada a baixar suas cabeças e nós intercedermos a Deus pelas nossas vidas, confessando os nossos pecados. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do teu povo, que o Senhor ajude o teu povo, Pai, a cumprir a tua santa lei, Deus. Nós vimos, ó Pai, na escola dominical, Pai, que os filhos de Eli não quiseram escutar o seu pai porque o Senhor os queria matar. Nós vimos também, Pai, na escola dominical, que tu, ó Deus, através do teu apóstolo, entregaste a Satanás aquele homem lá no 1 Coríntios 5, que estava possuindo a madrasta. Nós também vimos, ó Pai, que o Senhor mandou um espírito maligno atormentar Saul. Nós também vimos, ó Deus, que tu, ó Pai, para castigar o povo, tu usaste Satanás para que o mesmo incitasse Davi a contar o teu povo, meu Deus. Ó Pai, diante de tantos fatos, ó Deus, onde tu és soberano, ó Pai, sobre todos os homens, onde, Pai, tu fazes o que queres, ó Deus, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, ó Pai, que o Senhor perdoe nossos pecados, nossa falta de trânsito, nossa falta de conformidade com a tua palavra, com a tua lei, nossa transgressão na mesma, nossa quebra dos mandamentos. Eu quero te rogar, Pai, que em nome do Senhor Jesus, que tu, ó Deus, tenha misericórdia do teu povo, Pai. Aqueles, ó Deus, que não subiram à tua casa, ó Deus, quebrando o teu dia, se porventura houve algum motivo justo, que o Senhor possa no próximo domingo ajudá-los, ó Deus, a eles virem. Entretanto, ó Pai, se quebraram o teu dia, ó Deus, não subir à tua casa por motivo fútil, que o Senhor os leve a arrependimento, porque eles estão quebrando, ó Pai, o dia da santa convocação. Pai, perdoa nossos pecados, ó Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor perdoe o pecado dos teus santos, ó Deus, lá de Camaragibe, que estão se reunindo agora, lá de Maceió, de Arco Verde, ó Deus, de Cruzeiro, que estão se reunindo agora. Que o Senhor, Deus, continue derramando graça sobre os teus eleitos, ó Pai, que se reuniram hoje pela manhã, lá de Arthur, de Caruaru e Agrestina. Abençoa, Pai, teu povo. Eu também te rogo, Deus, por aqueles teus eleitos, ó Pai, que fazem parte de igrejas infiéis, que o Senhor os tire, ó Pai, da operação do erro, Pai, que o Senhor tenha misericórdia deles, ó Deus, e encaminhe-os para a verdade. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa os teus santos, perdoa, Pai, os nossos pecados, Pai. Age, Pai, maravilhosamente no nosso meio, Deus, que nós possamos, ó Pai, sair daqui edificados, que nós possamos, ó Pai, sair daqui, Pai, conscientes da nossa função, Pai, e da nossa obrigação, que nós devemos dar testemunho. Abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a palavra de Deus em 1 João 9 vai dizer, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, baseado nisso, irmãos, a igreja crê que os seus pecados são perdoados. Tá? Então, peço que os irmãos fiquem de pé. E mesmo de pé, nós iremos ler o texto, né, de Hebreus 6. Hebreus 6, de 9 a 20. Hebreus 6, de 9 a 20. Hebreus 6, de 9 a 20. A palavra de Deus diz o seguinte: quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servir aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim
a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente se abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, sem ter posto o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor e trono por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmão, nós vamos cultuar Deus de duas formas agora. Nós vamos entregar os nossos dízimos, nossas ofertas, e também nós vamos cantar ao Senhor. Vamos cantar o Salmo 23, irmãos. Salmo 47. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos, pôs sobre os nossos pés as nações. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos, pôs sobre os nossos pés as nações. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Batei palmas. Irmãos, eu peço que o presbítero Jairo, peço a Deus graça e sabedoria, para que o conselho continue usando os dízimos nas ofertas, naquilo que a Escritura determina. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradecer, Senhor, por esse momento de culto, a qual o Senhor dedicou para a igreja, Senhor, para que a tua igreja possa cultuar, trazendo dízimo de oferta para
tua casa. E Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue dando condições, que os santos puderam ser cultuados na forma, Senhor. Também, Senhor, Deus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia daqueles que não puderam te cultuar nesse dia. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de cada um deles. E aqueles que não entenderam este momento, Senhor, que o Senhor possa levar ao arrependimento. Nós pedimos também, Senhor, sabedoria ao conselho para que possa administrar vídeos e ofertas segundo a tua palavra determina, para que não venhamos pecar contra ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eleve seus corações. Nós elevamos ao Senhor, Demos graças a Deus. porque é certo e bom assim fazer. Amém. Deixa eu descer. Irmãos, abre a escritura em Hebreus 10. Ainda na continuidade, né? A gente está chegando em Hebreus capítulo 10. A gente está chegando já perto do capítulo 11, né, de Hebreus. Mas vai demorar um tempinho, Hebreus 11. E pela graça de Deus a gente vai ver cada personagem desse, tá? De forma individual. Hebreus 10, 32 a 39. A palavra de Deus diz o seguinte, irmãos. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora exposto como espetáculo, tanto do opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Irmão, mesmo sentados, né? Vamos sentar. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de Belém.
irmãos, pela graça de Deus, o que eu quero trabalhar com os irmãos hoje à noite é justamente essa tese que os irmãos estão vendo aí. O que devo fazer na perseguição? Foi bem interessante. Eu tinha terminado o sermão, se eu não estou enganado, foi na quinta de manhã, e quando foi à noite, o eleito de Eugênio tinha trazido algumas informações sobre cristãos que são perseguidos, houve essa providência de Deus de fazer essa pesquisa e interessante que ele não tinha se comunicado. Aí eu falei para ele, no domingo eu estou falando sobre perseguição da igreja cristã. Então o Jânio trouxe o material, até colocou ali no quadro de aviso. Depois, se os seus irmãos tiverem curiosidade de saber como é que nossos irmãos estão vivendo no mundo, os irmãos que fazem parte da igreja perseguida, ali tem um bocado de notícia, tá, irmãos? Então o que eu quero trabalhar com os irmãos é essa tese, o que devo fazer na perseguição. Então, antes de nós começarmos, irmãos, como cristãos, precisamos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E o assunto do que fazer na perseguição é algo que também precisa ser de conhecimento do povo de Deus. Vamos trabalhar um pouco aquilo que as Escrituras, nos versos que vamos considerar, nos informam. Todavia, antes de fazermos isto, consideremos um pouco da história da perseguição que a igreja cristã passou antes do Edito de Milão, em 313 do ano Domini, Então a gente vai ver um pouquinho do que aconteceu na igreja primitiva, até o ano 313, século IV. Tá? Então, pessoal, enquanto o cristianismo parecia, aos olhos de todos, apenas mais uma seita judaica, não havia nenhuma censura como religião ilícita, pois o judaísmo gozava do privilégio da religião lícita, ou seja, religião legal, dado todas as religiões já existentes no Império pela Pax Romana. Mas quando foi se solidificando cada vez mais como uma religião autônoma e separada do judaísmo, o Estado, então, o Estado romano, começou a perseguir os cristãos, pois havia uma lei que interditava novas religiões por temer agitações sociais provocadas por essas invasões religiosas. Um texto citado por Cícero asseverava o seguinte: que ninguém tenha deuses particulares, nem novos, se eles não tiverem sido admitidos pelo Estado. Isso teve início em 64, quando Nero põe fogo em Roma e acusa os cristãos, os quais são perseguidos e mortos. Esse foi apenas um preâmbulo do que aconteceria nos séculos posteriores. Até o ano 250, tais perseguições foram locais, esporádicas, para depois se tornarem gerais e constantes. A primeira perseguição sobre o governo de Nero foi no ano 64, de nossa era. Então vamos lá. Nero tolerou a religião cristã durante algum tempo, mas em seus últimos anos de governo voltou-se contra os cristãos. Suas práticas insanas mostraram o verdadeiro caráter de seu governo. Mandou assassinar sua mãe, irmãos e mulheres. Em Roma, os cristãos foram perseguidos pelo imperador Nero, que os transformou em bodes expiatórios para o grande incêndio que consumiu a cidade. É possível que depois disso a perseguição se tenha estendido às províncias pelo exemplo, porque os governadores romanos se baseavam no procedente de Nero, que dispensava aos cristãos o tratamento previsto para os criminosos. Nessa época foram martirizados 2 apóstolos, Paulo e Pedro. Nero se transformou, na visão de muitos cristãos, no tipo de anticristo. Então, antes do Império Romano perseguir os cristãos, lá no primeiro século, a igreja sofreu perseguição por parte dos judeus, que é o que a gente vai ver registrado no livro de Atos. Então, a primeira perseguição do Império começou no ano 64. A segunda perseguição foi sobre, irmãos, o governo de Domiciano. Foi esse imperador aqui que que prendeu o apóstolo João. Se a perseguição infligida por Nero foi desumana, Domiciano superou nessa crueldade. Foi de pouca duração, mas tão violenta que até mesmo o primeiro deste, Flávio Clemente, foi morto e sua esposa exilada. A perseguição baseava sob a acusação de ateísmo, por recusarem participar do culto ao imperador.
nesta época o apóstolo João foi banido para a ilha de Patmos. Então essa foi a segunda perseguição que a igreja cristã sofreu por parte do Império. A terceira perseguição foi sobre o governo de Trajano. Trajano, apesar de manter a mesma política de seus antecessores, foi contudo mais brando para com os cristãos. Mesmo o cristianismo continuando como religião ilícita, estes não seriam mais procurados ou perseguidos, a não ser que houvesse denúncia contra eles. Também não deveria levar em conta as denúncias anônimas. Famosa é a correspondência entre Plínio, governador da Bitínia, e o imperador Trajano sobre essa questão. Nessa época, Simão, irmão de Jesus, e Inácio morreram. Este último foi jogado vivo às feras. A quarta perseguição contra a igreja cristã foi sob o governo de Adriano. Tá? Continuam as perseguições, mas com a mesma brandura do governo de Trajano. Apesar disso, houve muitos mártires nessa época. Também houve uma perseguição aos judeus por causa da insurreição do líder Bar Corquebá. Aristides, filósofo cristão, dirige ao imperador sua apologia da religião cristã. A quinta perseguição foi sob o governo de Antonino, o Pio. Nesse governo, os cristãos tiveram finalmente sossego, apesar de haver casos esporádicos de perseguição. Contudo, os cristãos tinham liberdade de anunciar o Evangelho. O cristianismo foi levado a várias partes do império. Policarpo, um dos pais da igreja, foi martirizado por este tempo. A sexta perseguição, sob o governo de Marco Aurélio. Após gozarem desta aparente paz, novamente as perseguições se fez sentir sob o governo do imperador filósofo Marco Aurélio. Sob o pretexto de manter a paz do Estado, estimulou a perseguição à religião cristã. Muitas dessas perseguições ficaram famosas, como a dos mártires de Leão e Viena. Muitos filósofos começaram a escrever ao imperador defendendo a fé cristã, entre eles Justino, Aristides, Atenágoras, Melitão, Sardes e outros. Nesse tempo morreu Justino, mártir. No final do seu governo, o filósofo Platônico Celso elabora um tratado erudito contra o cristianismo, verdadeiro Logos. A sétima perseguição, sob o governo de Sétimo Severo. Durante algum tempo favoreceu os cristãos, mas logo no ano 202, sua benevolência chegou ao fim. Os cristãos do norte da África foram os que mais sofreram com a crueldade das perseguições sob seu governo. De nada adiantariam as defesas jurídicas do advogado e apologista cristão tertuliano. O número de mártires era grande. Um exemplo disso foi o martírio de duas cristãs, Perpétua e Felicidade, que foram estraçalhadas pelas feras. Não obstante, o número de conversões era ainda muito maior, a ponto de Tertuliano exclamar que o sangue dos cristãos é semente da igreja. A oitava perseguição, sob o governo de Maximino. O governo deste tirano durou apenas 3 anos, mas 3 anos de intensa perseguição, para rivalizar com o seu antecessor no trono imperial. Alexandre, que fora pacífico com a religião cristã, Maximino levou ao extremo as perseguições. A terra novamente começou a ser regada pelo sangue dos mártires. A nona perseguição, o governo de Décio. Nesta época, o Império Romano passava por grande dificuldade, e uma delas era a invasão dos bárbaros. Décio consegue reavivar o culto ao imperador, a adoração dos deuses, emitiu decreto para cada cristão no império sacrificar em público. Como eles não se curvavam diante de seus élitos, nova onda de execução varreu o império. Seu governo propôs liquidar a religião cristã. Nessa época, a origem morre em decorrência das torturas sofridas. A 10ª perseguição, são 12, né? Este imperador, Valeriano, ultrapassou em crueldade seu antecessor, proibiu os cristãos de cultuar e visitar as catacumbas. A recusa do sacrifício é castigada com morte, confisco de bens, banimento e trabalho forçado. Entre os executados sob seu regime estava o bispo Cipriano. E a última perseguição, né? São 11, estamos dizendo, imperial, sob o governo de Diocleciano. Esta foi a última e mais longa das perseguições, que durou 10 anos. Diocleciano, auxiliado por seus amigos, mandou destruir todas as igrejas e os escritos sagrados. Além disso, mandou prender os principais líderes das igrejas
e forçou os cristãos a sacrificarem aos deuses. Suas perseguições alcançaram todo o império. Os cristãos eram caçados, exterminados, exceto na região da Gália, onde residia o imperador Constantino. Irmão, será que as escrituras falam que fazendo a perseguição? Sim, irmãos. E pela graça de Deus a gente vai ver um pouco sobre isso hoje à noite. Eu fiz questão de trazer esse estoque, irmãos, porque a gente só acha que perseguição a cristão é coisa do passado. Mas a gente vai ver, irmãos, hoje, que perseguição tem acontecido no mundo, certo? Nós temos países que crentes são perseguidos. O nosso país, apesar de não haver uma perseguição de fechamento de igreja, mas os irmãos estão percebendo, e não é do desconhecimento de ninguém, que o cristianismo ele é ridicularizado na mídia, sabe? O cristianismo é motivo de galhofa, sabe? E por mais que as pessoas reclamem, nada acontece. Então a gente não pode estar sofrendo uma perseguição feita de irmãos que estão morrendo em países muçulmanos. A gente vai ver hoje aqui cristãos que estão morrendo e sendo perseguidos em países de perspectiva comunista, feito a China, certo? Mas, irmãos, mesmo em países feito o nosso Brasil aqui, apesar de não sofrermos como ele, mas já há uma inclinação de ridicularização à fé cristã. Então, essa tese de sermão, o que é que nós devemos fazer em período de perseguição, irmãos? É muito elucidativo e muito instrutivo, irmãos. Então, a primeira coisa que o texto nos mostra, o que nós devemos fazer em período de perseguição é sofra por causa de Cristo. A primeira coisa é essa. Tá? Observe os versos 32 e 33, irmãos, aí. O que é que a Escritura diz? Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Irmãos, o verso 32 ele começa com uma ordem, tá? Observa aí, a palavra lembrai-vos, isso lá no original é uma ordem, é um verbo imperativo. E essa ordem ela precisa ser cumprida de forma contínua, ou seja, o crente deve ter sempre na memória que depois que ele foi chamado das trevas para a luz, ele teve lutas e sofrimentos. Isso é algo que o crente precisa ter. Entende? Porque tem cristãos que acham que a vida cristã é lazer. Um dos grandes fracassos da igreja hoje moderna, um dos grandes fracassos desse evangelismo falso hoje em dia, é achar que igreja é lugar de você ter bênção, igreja é lugar de você arrumar dinheiro, igreja é lugar de você arrumar emprego, igreja é lugar de você arrumar casamento. Tem gente que acha que a igreja primariamente é para isso. E nisso, irmãos, é mentira. Nisso há a grande frustração, a grande mentira. Porque a igreja não é isso. Igreja é lugar das pessoas subirem para cultuar Deus. Agora, se Deus na sua graça quiser abençoar os eleitos desta forma, entendeu? Aí é outra história. Mas a igreja não é lugar disso. Quer dizer, há pessoas que acham da seguinte forma: bom, hoje eu vou para a igreja. Hoje eu não vou para a igreja. Quer dizer, quem tem essa percepção desse relativismo, hoje eu vou, hoje eu não vou, não compreendeu, irmão, o que é cristianismo. Não compreendeu. Entende? Quem acha, por exemplo, eu vou para a igreja por causa disto, e não por causa do Senhor da igreja, não compreendeu o que é cristianismo. E eu vou dizer uma coisa a você, irmão: essas pessoas dificilmente ficarão na igreja caso haja uma perseguição. Dificilmente. Porque hoje a gente percebe que as pessoas hoje abandonam a igreja por qualquer motivo. Por qualquer motivo se abandona a igreja hoje em dia. Por qualquer motivo, irmãos, os mais absurdos possíveis se abandona a igreja de Cristo. Então a pergunta é: o que é que o texto está dizendo? Lembrai-vos de quê?
Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que vocês, depois que foram iluminados, depois que vocês foram chamados, o que é que aconteceu? Vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Então a grande questão é: o Senhor me chamou das trevas para a luz. Como tem sido a vida do cristão? Como tem sido a sua vida depois que o Senhor Deus me chamou? Porque, irmão, sinceramente, alguém que abra a boca e diga dessa forma: depois que eu me tornei crente, minha vida melhorou 100%, depois que eu tornei crente, eu não tenho mais problema, depois que eu tornei crente, eu não tenho mais nem sequer uma dor de dente, minha vida está no céu. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. A Bíblia diz o quê? No mundo tereis aflições, tenha bom ânimo. A Bíblia diz o quê? O mundo vos odeia. Então, um cristianismo que não gera nenhuma atitude de antipatia do mundo em relação a você, então está na hora da gente parar e refletir. Porque a Escritura diz que o mundo nos odeia. Então, se o crente diz: eu estou bem, eu não tenho nenhum aperreio, está tudo azul, está tudo. Vai, irmão, algo está errado. Porque quando você olha a história da igreja, quando as pessoas professavam fé em Cristo, as pessoas começaram a sofrer retaliações do mundo. Em época de perseguição, nós vimos aqui a igreja do ano 64 até 313, a igreja foi perseguida pelo Império Romano. Antes de 64, a igreja foi perseguida pelos judeus. O livro de Atos, por exemplo, mostra a história das perseguições da igreja. Você vai para o período da Reforma, a igreja era perseguida pelo catolicismo. Você vai para cristãos que moram em países muçulmanos, são perseguidos. Você vai ver a história de cristãos que moram em países comunistas, são perseguidos. Você vai para cristãos que hoje moram na Europa, em outros países desenvolvidos, são perseguidos pelo marxismo cultural. Então todo mundo que se diz cristão, que começa a viver a fé cristã, é perseguido, irmãos. Então a ideia de um cristianismo triunfalista, eu agora sou crente e não sofro mais nada, não sei o que, é mentira, irmãos. Porque o verdadeiro evangelho vai levar-nos para a perseguição. O verdadeiro evangelho vai levar a gente para isso. Por quê? Porque quando você é crente de fato de verdade, você se posiciona. É feito um ditadozinho que diz da seguinte forma: quer arrumar confusão? Fala a verdade. Quer arrumar confusão? Fala a verdade. Seja coerente e você vai arrumar confusão. Entendemos? Então, olha só. A primeira coisa que o verso nos ensina é que nós devemos nos lembrar. E outra coisa, é necessário nós lembrarmos, como eu falei, o cristianismo não é parte de diversão. O cristianismo não é parte de diversão, irmãos. Então, veja só. O que é que o verso 33 nos diz? Vamos lá, irmãos. O verso 33 nos informa o tipo de perseguição que os cristãos hebreus sofriam. Ou seja, qual era o tipo de perseguição que esses irmãos daqui, do livro aos Hebreus, sofriam? Observa aí, eles eram expostos em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. O que seria isso? Eles tinham sido levados ao escárnio público, acusados de crime e vícios, suspeitados e denunciados injustamente. Entretanto, eles não tinham ainda sido levados ao sangue. Hebreus 12:4. Isso não quer dizer que a morte como punição pela confissão da fé não tenha acontecido, porque, como a gente vai ver daqui a pouco, já aconteceu lá com Estevão, certo? Mas observa, como está dizendo aqui, que eles foram expostos em espetáculo de opróbrio, de tribulação, tornando-os co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Que tipo de perseguição era essa? Vai dizer aqui, escárnio público, acusado de crime e vício, suspeitado e denunciado injustamente. Eu volto a dizer, por que muitos crentes hoje não sofrem escárnio? Sabe por quê?
Vamos lá, vamos criar aqui uma situação hipotética, mas que é bem real na vida de muita gente. O cidadão trabalha numa grande firma e lá há uma série de coisas que acontecem de forma errada. Aí ele pega e inventa de se posicionar contra o erro. Ele vai sofrer perseguição? Não vai. É lógico. Vamos lá, o cara lá está trabalhando, aí tem uma mulher que começa a andar em cima dele e ele rejeita, ele não quer, porque ele é fiel à sua esposa. Ele vai sofrer ridicularização no trabalho ou não vai? É lógico que vai, irmãos. Agora a pergunta é, por que tem muito crente que você nem sequer ouve uma história dessa da boca dele? Sabe por quê? Porque tem muito crente que é santo na igreja, mas demônio no trabalho. Tem muito crente que na igreja é santo, sabe? Porque ele só vê uma vez no domingo lá, aí fica lá escondidinho, mas durante a semana é um demônio. E é lógico, se ele é um demônio, os outros ímpios não vão se importar contra ele. Ele não vai sofrer escárnio. Por que ele vai sofrer escárnio? Aliás, poucas pessoas sabem que ele é crente. Quer sofrer, irmão? Como eu falei, fala a verdade, acusa o pecado, denuncia o pecado, se posiciona contra o pecado, vê se você não vai ser escarnecido publicamente. Se posicione e você veja se você não ser acusado, se você não ser suspeitado, denunciado injustamente. Vai, irmão, vai. Vai, porque ilusão nossa em achar que o mundo quer ser nosso amigo. É ilusão, irmão, de crente achar que o mundo quer ser amigo. A gente tem dito isso aqui sempre. Tem dito isso aqui de forma contínua, né? O crente não tem amizade com ímpio. O crente não tem amizade com ímpio. A amizade vinda com ímpio. Por quê? Porque água e óleo não se mistura. Não se mistura. Quando os nossos melhores amigos são ímpios, algo está errado. Há um exegeta chamado Baker, ele diz o seguinte: os leitores dessa epístola aos Hebreus sabiam o que significava ser objeto de escárnio público e perseguição. O texto indica que essas condições persistiram por um longo período. Onde quer que a igreja comece a se desenvolver e crescer, a oposição pode ser esperada. Os hebreus que eram conhecidos como traidores da fé judaica, esses cristãos aqui, hebreus, eles eram conhecidos como traidores da fé judaica, tinham se tornado alvo de ofensa. Na verdade, eles eram tratados como foras da lei, como forasteiros em terra estranha, foram desprovidos de proteção legal. A perseguição era o destino deles, por causa de Cristo. Tá? Então, pessoal, lá no livro de Atos, o senhor Carlinhos não vai ler, eu quero que vocês percebam, lá no livro de Atos, a partir do capítulo 6, do verso 8, até o capítulo 7, verso 60, nós temos a história de Estevão, tá? Do martírio de Estevão, que depois, um pouco, ele vai falar sobre a história de Israel, dos grandes feitos do Senhor. Ele chamou seus ouvintes judeus de homens de duras cerviz, incircuncisos e que resistiam ao Espírito Santo, e que seus ancestrais perseguiram os profetas. Terminada a sua fala, qual foi a reação por parte daqueles que ouviram? Matar Estevão. Essa festa. Estevão pregou, mostrou pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Qual foi a reação? Matar Estevão, irmãos. Então observa que a igreja cristã, desde o seu começo, ela sofre. Atos 5:40, os apóstolos foram açoitados. Atos 8:1, houve uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Atos 8:3, Saulo, que posteriormente vai ser chamado Paulo, ele vai perseguir a igreja. E ele vai dizer da seguinte forma: ouvistes o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então a história da igreja cristã é a história de perseguição, irmão. Tá? Aí, no primeiro momento, a perseguição à igreja era feita pelos judeus,
posteriormente do Império Romano, perseguiu a igreja até o Édito Milão, como a gente viu. Então a igreja cristã, desde a sua origem, é isso que eu quero que vocês entendam, até o ano 313, é uma igreja perseguida. Depois de 313, essa igreja começa a gozar paz, mas é interessante que começa a entrar na igreja grande multidão de pagãos, pessoas que não eram convertidas a Cristo. E é a partir daí, dessa ideia, que vai surgir aquilo que a gente conhece como Igreja Católica Apostólica Romana. E essa Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai perseguir no século XVI os reformadores, que queriam voltar para a simplicidade do Evangelho. Entende, irmãos? Então, o que a gente percebe? Todas as vezes que se quer viver o cristianismo de forma correta, haverá perseguição. Percebam que essas ocorrências identificavam-os na grande família dos santos que foram perseguidos por causa da verdade de Deus. Há elementos de identificação entre os santos, e um deles é o sofrer pela verdade. Você já sofreu pela verdade? Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 4, 12 a 16, Pedro vai dizer o seguinte: amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisas estranhas acontecessem, mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e exulteis. E se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorificar a Deus neste nome. Essa que é a palavra de Deus. Entendemos? Será, irmãos, que as Escrituras falam o que fazer na perseguição? Sim, irmãos, vamos ver um pouco mais. Então, irmão, como segunda divisão do nosso sermão, eu quero trabalhar isso com os irmãos. Perca seus bens materiais por causa de Cristo. Esses cristãos aqui perderam seus bens materiais por causa de Cristo. Veja o verso 34, observa aí. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. O que é que o verso me ensina, irmãos? Onde está o nosso tesouro? Será que ele é constituído pelos bens que temos? Em Mateus 6, 19 a 21, o que é que a gente lê? A gente lê o seguinte, ó: não ajuntei para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu coração, aí estará também o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, pessoal, por que esta exortação do Senhor? Se nosso coração estiver aqui nessa terra, e nos bens que temos aqui, quando formos levados para a prova, e nos for proposto seguir a Cristo, e perder bens, ou então não seguir a Cristo e manter os bens, se o nosso coração estiver nos bens materiais, aí vai negá-lo. Se o meu coração está no bem material, eu nego. Eu nego, irmãos. Você já pensou alguém chegar perto de você e dizer assim: olha, vou te dar duas opções. Nega a Cristo e tu continuarás com a tua casa, teu carro, teu dinheiro, teu trabalho. Mas se tu não negar a Cristo, tu vais perder tua casa, teu dinheiro, teu trabalho. Alguém que tem o coração dele nos bens materiais, você acha que essa pessoa não vai negar a Cristo? É lógico que vai. É lógico que vai. É lógico que vai. E eu vou dizer mais uma coisa a vocês, irmãos. As pessoas imaginam, negar a Cristo é: eu nego a Cristo. Irmão, negar a Cristo não é somente através da confissão, não. Se pode negar a Cristo através de atos, se pode negar a Cristo através de escolhas erradas, entendeu?
se pode negar Cristo através disso? Sabe? A grande questão é, onde é que está meu coração? Veja o que é que o verso 34 fala, irmãos. Que além deles terem compadecido dos encarcerados, perceba isto, a ideia da família na fé, pois quem estava preso precisava de algo. Os prisioneiros dependiam de parentes, amigos e conhecidos para receber comida, roupa e para outras necessidades. A gente tem aqui Atos 23, 16, 24, 23, 27, 3, 2 Timóteo 4, 13. Ora, se não compreendo que meus bens devem estar a serviço, como ter essa atitude? Sabe por que tem muita gente que tem dificuldade de ajudar irmãos na fé? Sabe por quê? Porque o coração dela está nos bens. Jesus disse que é mais bem-aventurado dar do que receber. Mas para muita gente, o dar provoca tormento. O dar provoca agonia. Porque como a pessoa está com o seu coração aqui nesse tesouro, sabe? É aquela ideia. Meu coração está nisso, nisso e nisso. Se eu dou isso, parte do meu coração está indo embora. Agora, quando meu coração está um tesouro lá em cima, que está sendo ajuntado, que está sendo, sabe, reunido, através de ações que eu faço para glorificar a Deus, o meu coração não vai ficar preso a isso aqui. Porque eu compreendo que isso aqui é de Deus, e eu sou mordomo. Então, se Deus me deu isso aqui, Deus me deu isso aqui para que eu possa ajudar alguém, para que eu possa utilizar isso aqui para o seu reino. Mas veja só, irmãos, se por acaso eles tivessem um coração nos seus bens, será que eles tinham negado a Cristo? Tinham, irmãos. Se eu não compreendo que meus bens devem estar a serviço, como ter essa atitude de me compadecer? Não terei, irmãos. Só um coração que é desprendido dos bens materiais, que tem seu tesouro no céu, pode fazer aquilo que as Escrituras requerem dele. Somente. Além dessa atitude de compaixão, o verso nos informa o quê? Que eles aceitaram com alegria. Veja aí o verso 34. Eles aceitaram com alegria. O que foi que eles aceitaram com alegria? O espólio. O que é espólio? A ideia desse substantivo lá no original indica que suas propriedades tinham sido confiscadas pelas autoridades ou destruídas em algum motim público. Você já imaginou? O cara pega teu carro, aí diz, ou tu nega ou eu vou queimar o teu carro. Aí você diz, eu não nego Cristo. Aí o cara toca fogo no teu carro. E qual era o sentimento que eles tinham? De tristeza? Não, alegria. Aí a pergunta é, por que é que o cara ficava alegre de estar perdendo seus bens? Ele ficava alegre de estar perdendo seus bens porque isso era a prova que ele estava sofrendo por Cristo. E o tesouro dele não era no carro, o tesouro dele não era na casa, o tesouro dele não era no dinheiro, mas o tesouro dele, ele sabia que ele estava juntando o tesouro no céu quando ele estava sofrendo por Cristo. Então observa aí, irmãos. Olha, a ideia, como eu falei aqui, indica que suas propriedades tenham sido confiscadas pela autoridade, destruídas em algum motim público. Por que tiveram tal atitude em relação aos seus bens? O que levava ele a ter essas atitudes em relação aos seus bens? Fé naquilo que as Escrituras dizem. Onde está a verdadeira riqueza? Aqui nesta presente era? Não, irmãos. Eles tinham ciência de que possuíam um patrimônio superior e durável. Suas posses eternas estavam guardadas para ele nos céus, e nisto eles se regozijavam. Esses leitores viviam em harmonia com os preceitos que Jesus ensinou no Evangelho. Entendeu? Está lá em Mateus 5, 12, Lucas 6, 23, Tiago 2. O que é que Jesus ensinou? Vamos dar uma olhadinha neles. Lá de Tiago, está mais perto da gente aqui. Já só botar algumas folhinhas.
Tiago 2. Meus irmãos, têm por motivo de toda alegria passados por várias provações. Tem por motivo de alegria. E por quê? É a consciência, irmão, de que se está passando por causa de Cristo. E quanto a você? Você tem vivido isto? Você tem ficado alegre? Eu acho interessante, irmão, porque tem muito crente que acontece uma coisinha errada, o cara se transforma numa fera. Acontece uma coisinha, o cara se transforma numa fera. É gente que cultiva, sabe? Um materialismo absurdo. Sabe como é que é? É aquilo, tem uma coisa. Eu não estou dizendo, irmãos, presta atenção, eu não estou dizendo que o crente tem que ser relaxado com aquilo que Deus deu, não. Nós somos modernos. Nós temos que tomar cuidado e nós temos que ter zelo por aquilo que Deus me deu. Uma coisa é você ter zelo, outra coisa é você ter cuidado, mas outra coisa é você adorar aquilo. Outra coisa é você não ter discernimento que é aquilo que Deus deu para você usar na obra. Uma coisa é você não ter discernimento que através daquele imóvel, através daquilo que Deus lhe deu, você está juntando tesouro no céu. Porque quando eu uso isso aqui da forma correta, o resultado de eu estar usando algo que Deus me deu da forma correta para o louvor da glória de Deus, é eu ajuntar tesouro aqui no céu. Entendeu? Então, observe, se o cidadão chega para você e diz, nega Cristo ou perde, você tem que compreender que a hora de você deixar aquele teu bem ir embora chegou. Porque o que é que vale mais? O bem terreno ou o tesouro no céu? Eles têm esse entendimento. Por isso que eles aceitavam com alegria. Porque eles viam que Deus estava agora tirando algo deles, mas aquilo que fora tirado redundará em tesouros no céu, onde a traça não come, onde o ladrão não rouba. Entendemos? Será que as Escrituras falam o que nós devemos fazer na perseguição? Sim, irmãos. Vamos ver um pouco mais? A terceira divisão do nosso sermão, santos. Persevere na fé em Cristo. Então, olha só. Nós vimos que nós devemos sofrer por Cristo. Nós vimos que nós devemos ter essa ciência de usar os nossos bens da forma correta. E agora, irmão, nessa terceira e última divisão do sermão, que nós devemos perseverar. Persevere na fé em Cristo. Bom, veja aí os versículos 35 a 39. Versículo 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que é que os versos nos ensinam, irmãos? Como é que o verso 35 começa? Ele começa com uma ordem que deve ser cumprida de forma plena, e esta ordem diz respeito a que não devamos abandonar a nossa confiança, não é? O verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Então a pergunta é, confiança em quê? Naquilo que cremos, que faz um cristão agir desta forma, ou seja, perdendo tudo por Cristo, tendo fé que possui um tesouro na glória. Veja, irmãos, que o texto fala sobre a recompensa de tamanha fé. Não é isso? O texto sagrado no original não diz que teremos grande galardão, e sim que já temos grande galardão. Então é interessante isso, observa. Isso está acontecendo com você. Mas a partir do momento que você faz o correto, que você se posiciona e que você sofre por Cristo, a Escritura diz que você já tem galardão. Então, irmãos, cremos nisso, irmãos.
Pensem, será que nós cremos nisso de fato e de verdade? É como eu falei, por exemplo, qual é a dificuldade hoje? Qual é a dificuldade hoje de instruções, por exemplo, feito essa daqui, ela ser incorporada por muitos crentes hoje em dia? A dificuldade é ruim, porque observa, hoje em dia as igrejas estão cheias de ímpios. Hoje em dia a igreja está cheia de pessoas que estão lá, sabe, por N motivos. Eu estava vendo uma reportagem no jornal que dizia da seguinte forma, vou até no Face, que nesses próximos anos, se espera um aumento exponencial, um aumento grande de membresia das igrejas evangélicas. E sabe qual é o motivo? Que é apresentado na matéria? A crise econômica. Aí você para um pouquinho e diz, o que é que tem a ver crise econômica com enchimento de igreja? Não era para ter, né? O que deveria fazer as pessoas virem para a igreja era consciência de pecado, necessidade de buscar a Deus, para saber viver de forma que agradasse a Deus. Mas não, essas igrejas hoje em dia, elas pregam que a questão da prosperidade, a questão sabe, de se dar bem na vida, e se espalhou essa ideia, tu tá ruim, tá faltando emprego, vai lá para a corrente da 7 semanas, o jejum, não sei de quantas semanas, porque a coisa vai florescer. Aí eu fico pensando, irmãos, veja como esse tipo de cristianismo, que não é cristianismo, né? Eu vejo como esse tipo de religiosidade é diferente do verdadeiro cristianismo. Veja como esse tipo de religiosidade é diferente do verdadeiro cristianismo, onde as pessoas se aproximavam de Deus por causa dos seus pecados, onde a pessoa se aproximava de Deus em busca de salvação. Hoje não. Hoje se aproxima de Deus em busca de trabalho, se aproxima de Deus em busca de um carro, não é? Se aproxima de Deus em tantas coisas. Tem até gente que diz, né? Eu vou jogar na Mega Sena, eu vou jogar no jogo do bicho, e eu vou fazer uma promessa, fazer um voto a Deus. Se eu ganhar no bicho, eu dou o dízimo. Você vê, irmão, quanta coisa está estranha hoje em dia. Entende? E você vê, que confiança é essa? A crença, sabe, no verdadeiro cristianismo, a crença que diz, olha, tu vai sofrer por causa do Evangelho, a crença que diz, olha, se tu estiver sofrendo por causa do Evangelho, tu tem que se considerar bem-aventurado, mas eu vou perder o meu bem. Sim, mas esse bem que tu tens aí, verdadeiramente não é teu, nunca foi teu, é de Deus. E a maior prova disso, irmãos, é como diz lá, né, aquelas tirinhas, né? A gente vem para esse mundo nu e sem dente. E vai levar o quê? Nada. Até a roupa que veste o cadáver, o defunto, apodrece. Não leva nada, irmão. Aí tem outra charge também, né? Outra figura bem interessante. Aí o cidadão morre, né? Aí ele está indo lá, né? Aí está lá a morte, né? A senhora morta na porta, assim. E o cara está se aproximando dela, né? Com uma mala cheia de dólares. Aí ela diz, quem é você? Aí a pessoa se identifica, né? Ela diz, isso aí que você está trazendo nas mãos? Aí isso aqui é minha fortuna. Aí a morta diz, pode jogar aí fora. Aí tem um bocado de mala cheia de dólares. Isso aí, para onde você vai, isso aí não serve de nada. Pode jogar fora. Para onde você vai? Isso que nós temos aqui não serve de nada. Tem um texto na Apocalipse que vai dizer que o que acompanha os santos são suas obras. Sabe o que é para nos acompanhar? Quando nós estivermos diante de Deus Todo-Poderoso, aquilo que nós fizemos aqui nessa terra. Sabe? Há essa confiança, irmãos, que faz com que a gente tenha um grande galardão. Veja a lógica do texto sagrado. No verso 36, tendes necessidade de perseverança. Por quê? Porque se não tivermos perseverança, cairemos. O verbo ter, lá no original, diz respeito a algo contínuo. Veja que no verso 36 nos fala sobre a razão de termos perseverança contínua. O que é que diz o verso 36?
Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Para quê? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E é interessante, irmãos, quando a gente observa isso aqui, ó, havendo feito a vontade de Deus. Ora, temos aqui uma informação valiosa. As provas que eles estavam sendo submetidos eram a vontade de Deus. Vejam que Pedro, em sua primeira carta, capítulo 4, verso 17 a 19, ele diz, veja só o que Pedro vai dizer: porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, observe isso, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando bem. Sabe por quê? Porque o justo se salva com dificuldade. Preste atenção, não é que Jesus tem dificuldade em salvar o eleito, não é isso não. A questão é que a vida do crente nessa terra é uma vida de dificuldade. Entendeu? E observa isso aqui, ó, aquele que sofre segundo a vontade de Deus. Então, se Deus está mandando perseguição, é porque é a vontade dele que a gente sofra, é a vontade dele que a gente testemunhe, é a vontade dele que a gente faça o correto diante dele. Agora, eu preciso saber por que é que eu estou fazendo isso? Por causa disso aqui. Entendeu? Porque eu vou ter galardão. Veja que quando o fiel faz o correto, ele alcançará a promessa. A promessa de Deus para o homem é inquebrável. O que Deus prometeu, o crente receberá. Nossa esperança é a razão do crente permanecer firme até o fim. É a certeza de que Jesus virá. Todavia virá no tempo designado por Deus. As Escrituras dizem o quê? E enviei o Cristo, que já antes vos foi indicado, Jesus, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Atos 3:21. E enquanto o Senhor não vem, como devemos viver? Pela fé. Pela fé. Então é isso que diz o texto? O meu justo, 38, viverá pela fé. O que significa isso? O que significa viver pela fé? Aliás, as pessoas não sabem o que é fé. O que é fé? Muita gente acha que fé é pensamento positivo. Muita gente acha que fé é convicção, é determinação. Ah, eu tenho fé. Não, irmãos. Viver de acordo com a verdade de Deus revelada nas Escrituras. Fazendo a pessoa dizer, fulano tem fé. Hein? Qual é a diferença de crendice para fé? Qual é a diferença? Fé é um exercício da razão, da verdade revelada por Deus. Só quem tem verdadeira fé é quem conhece a Escritura. Quer ter grande fé? Conheça a Escritura. Conheça o Deus das Escrituras. Baseie sua vida pela Escritura. Isso é prova que você tem fé, irmãos. Fé não é crendice, não. Fé, sabe, não é aquilo, eu tenho fé. Então, se você tem fé, você vai receber. Não, irmãos. A verdadeira fé nos ensina o quê? Que se orarmos consoante a sua vontade, Ele nos ouve. A verdadeira fé diz o quê? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares. A verdadeira fé me ensina isso. Então, o justo vive pela fé. O justo vive por aquilo que é revelado. O justo vive pela palavra de Deus. O justo procura usar a palavra vem do manual. Imagine, irmãos, aquele manual de instrução. Você compra uma televisão dessas modernas, entendeu? E você bota lá. Aí você diz, bom, tem aqui um bocado de função. Se você quer tirar do aparelho tudo aquilo que ele te oferece, que ele pode te proporcionar, você tem que ler o manual. Você tem que ler a guia de instrução. Compreende? Você toma um remédio.
e você toma aquele remédio, e aquele remédio começa a te fazer mal, o que é que tu faz? Se tu tiver um pouquinho de juízo, tu pega lá a bula e tu vai saber, ó, esse remédio aqui tem uma contraindicação, ele está me fazendo mal. Então, por que ele tem essa contraindicação? E eu agora sei qual é essa contraindicação, e eu sei a razão dessa contraindicação, eu vou e paro. Compreende, irmãos? Então a Bíblia é isso. A Bíblia é esse manual que me gera fé. Eu vou para a Bíblia e leio. A palavra de Deus diz isso, então eu vivo por isso. A palavra de Deus me orienta nisso, então eu vivo por isso. O justo vive pela fé. Tá? Então observa. E enquanto o Senhor não vem, nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus revelada nas Escrituras, procurando compreender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E mesmo em período de perseguição. Por que eu estou passando isso? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, eu volto a dizer, o quanto menos você conhece de Bíblia, menos fé você terá. O quanto você conhece menos de Bíblia, menos fé você terá, meu irmão. Entenda isso. Compreende? O problema é que as pessoas acham, fulano aí tem fé. E tem crendice. E tem crendice. Compreende? Aí você pode até dizer, pastor, mas peraí, o senhor disse que ele tem crendice. Mas se ele foi para determinado canto que não prega a palavra de Deus, ele recebeu as coisas. Aí eu vou dizer, se você lesse Bíblia, você saberia porque ele recebeu as coisas lá. Operação do erro. Se você lesse Bíblia, você saberia. O que é que a Escritura diz? Por rejeitar a verdade, Deus lhe envia a operação do erro. Para quê? Para que creia na mentira. Então você teria fé, você teria discernimento. Você saberia, eu não posso abandonar a igreja fiel de Cristo para ir para um lugar onde a palavra de Deus não é pregada, porque lá eu não vou ter fé. Irmãos, quem é que perde quando se abandona a verdadeira igreja de Cristo? Quem se perde? Você já imaginou isso? Você já imaginou você como membro, eu como pastor, se nós chegarmos e dissesse, sabe uma coisa, isso aqui está chato demais, isso aqui não dá futuro, isso aqui não cresce, vamos fechar isso aqui, vamos transformar isso aqui num oba-oba. Quem é que perderia? Quem é que estaria traindo a Cristo? Quem é que estaria traindo a Cristo? Mas vamos supor que alguém dissesse, mas não vamos ser tão radical, vamos conservar algumas coisas e outras a gente faz diferente. Quem sairia perdendo, irmão? Deus sairia perdendo? Cristo sairia perdendo? Quem sairia perdendo é eu e vocês, irmãos. Porque nós deixaríamos de viver pela fé. Entende isso? Então observe. Viver de acordo com a verdade de Deus revelada nas Escrituras, procurando compreender que a verdade de Deus é boa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que nada nos separará do amor de Deus, e que tudo faz parte de um grande decreto frente à eternidade. Tudo que acontece é decreto. Preste atenção nisso. Quando você não tem compreensão disso, você vive a tua vida como se fosse assim, sabe, uma grande aposta. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eita, só deu certo porque eu fiz isso, tá vendo? Vendo? Foi bom ter feito isso, aí deu certo. Só deu errado porque eu fiz isso. É não, irmãos. É não. Tudo é um grande decreto que já está escrito na eternidade. O Salmo 139 diz que Deus decretou, escreveu, determinou nossos dias quando nenhum deles ainda havia. Deus já decretou, Deus determinou, meu irmão. Tolo é você em achar que você não pode mudar alguma coisa. Uma das maiores infâmias e besteiras que eu já vi dentro de uma igreja foi na minha igreja que eu fazia parte, a Presbiteriana Central lá de Caruaru, lá quando eu era criança.
Aí tinha lá uma espécie de um cartazinho: a oração pode mudar o coração de Deus. Que besteira! A oração não muda o coração de Deus. A oração não vai mudar o decreto de Deus. O que Deus decretou está decretado. Compreende, irmão? Ah, mas porque eu tenho que orar, pastor? Porque se Deus decretou que você tem que orar, você tem que orar. Entende? É isso que é a questão de ter fé. Quando você tem fé, você olha para as coisas de forma diferente. Você olha e diz: eu compreendo o que está acontecendo. Aqui é o que a Escritura diz. Olha, é uma coisa, irmãos, que os crentes hoje em dia perderam. É voltar para a Escritura. Hoje em dia, se você fala que as pessoas não conhecem a Bíblia, não. Elas não conhecem a Bíblia. E você percebe, quando ela não conhece, você está falando uma coisa da Bíblia, ela está voando. Ela não está entendendo o que está dizendo. Você está dizendo: irmão, cara, Deus está dizendo isso. E a pessoa: ah, como? Por quê? Para quê? Irmão, a Bíblia. É isso, irmãos. Viver por fé. Entretanto, temos também uma advertência para aqueles que retrocedem. Observe o 28. O meu justo viverá por fé. Mas se ele retroceder? E se ele apostatar? E se ele desistir do Evangelho? E se ele negar a Cristo de forma definitiva? O que é que a Escritura diz? Não se compraz a minha alma. Dele não se compraz a minha alma. Observa. Diante da oposição, da perseguição, da tentação, o crente deve se manter firme em sua fé. Se ele retroceder pelo medo, se abandonar sua fé, Deus não se agradará dele. O desagrado de Deus estará sobre ele, porque abandonou o autor de sua salvação. Entende, irmãos? Lá no original, o verbo é uma probabilidade. Isso aqui é se retroceder. É uma probabilidade. Porque se for feita de forma definitiva, o Senhor não compraz. Ou seja, não se agrada. Irmãos, eu não creio que um crente em Jesus retrocede definitivamente. Ele pode até cair, mas se for eleito, Deus levanta. Sabe por quê, irmão? Porque aquela questão, você pode até cair. Por negligência nossa, a gente pode desviar da fé. Por negligência e tentação, né? Essa Mega Sena agora no final de ano, né? Muito crente pode estar tentado, né? 306, foi 38 milhões, né? Muito dinheiro. Mas o meio ordinário que Deus designou para nós termos dinheiro, ou é através do trabalho, ou é através da herança. Se você não tem nenhum avô rico que está para morrer, o meio ordinário de ter teu pão é tu trabalhar. Não é jogar no jogo do bicho, não. E nem jogar na Mega Sena, não. É trabalhar. Que é o meio ordinário que Deus estabeleceu. Aí eu não vou fazer isso, eu estou pecando contra Deus. Mas sabe o que acontece? O cara vai e ganha. E agora? Deus me abençoou. Oi. Quem prospera na impiedade é quem? Ímpio. Crente não prospera na impiedade. Bosta na sua cabeça. Quem prospera na impiedade é ímpio. Quando foi que você já viu um servo de Deus fazer coisa errada e prosperar, se dar bem? Em canto nenhum. Vai ver para a Escritura. Toda vez que o homem faz a humilhação de algo errado, ela paga. Não é benção. Benção é quando se faz o correto. Quem prospera na impiedade é ímpio. Operação do erro. Entende? O verso 39, veja aí. Diz que os santos verdadeiros não retrocedem para a perdição. Ou seja, não apostatarão da fé. Porque somos pela graça e fidelidade do Senhor. Somos aqueles que perseveram na fé. E por conseguinte, somos salvos na pessoa bendita do Senhor. Em qual quadro você se encontra? Naqueles que perseveram, que vivem pela fé, ou naqueles que retrocedem e vão apostatar? Não é, irmãos? Irmãos, preste atenção nisso. A nossa aplicação. Veja o que acontece hoje no mundo. A perseguição aos cristãos na China
está piorando. Alerta, um escritor cristão. Isso aqui é um quadro, um soldado puxando o cabelo de uma irmã. Se vocês já viram, né? Você não está lá na internet, as perseguições, pedaços de pau afiado são postos por debaixo da unha, entendeu? E várias perseguições que acontecem na China. Hoje, tá? Bíblias são queimadas, templos são destruídos. Isso daí, todo mundo noticia. E Jânio se encarregou, não foi Jânio, de colocar mais coisa ali, para vocês verem. Os Estados Unidos pediram a libertação imediata do pastor Van Nguyen. A gente vai ver, eu vou chutar a cara dele, entendeu? Olha aí. Que foi condenado a 9 anos de prisão nesta segunda-feira, dia 30 do mês passado, acusado de subversão do poder do governo comunista da China. O Departamento de Estado dos Estados Unidos expressa alarme pelo julgamento de sentença de Yang Yi, o pastor da Igreja da Aliança Precoce da Chuva em Chengdu, na província de Sichuan, no sudoeste da China. Estamos alarmados que o pastor Yang tenha sido julgado em segredo e condenado a 9 anos de prisão em conexão com essa defesa pacífica pela liberdade religiosa. O pastor está preso. Está acontecendo hoje. Não é ontem não, é hoje. Aqui, ó. A Release Internacional, organização que monitora a perseguição aos cristãos no mundo, classificou a Nigéria como o país que mais matou cristão em 2019. A Nigéria agora está entre os países de preocupação especial para 2020. Um grupo dissidente do Boko Haram divulgou um vídeo com a decapitação de 11 cristãos na Nigéria. Os caras decapitando um cristão ao vivo. E tu acha que a decapitação é com um machado? É com a faca. Quem aqui já matou galinha sabe como é. Só que o pescoço da galinha é mais fino, né? Agora imagina o cara torando o pescoço do ser humano na faca e transmitindo ao vivo. Isso está acontecendo hoje, irmão. Entendeu? O vídeo foi produzido pelo grupo terrorista Província Islâmica da África Ocidental. Seu lançamento em 26 de dezembro do ano passado. Quantos dias? Eu sei somar. Parece ter sido programado para coincidir com as celebrações de Natal. Aí, os irmãos levando os caixão. Mês passado. Os cristãos são o grupo religioso mais perseguido do mundo, de acordo com o Centro de Cristianismo Global. Falando na rádio do Vaticano, Massimo Introvigli, diretor do Centro de Estudo sobre Nova Religiões, disse que em torno de 500 milhões de cristãos no mundo não têm condição de expressar sua fé com completa liberdade. 500 bilhão, 500 milhões de cristãos no mundo sofrem perseguição hoje. Pelo fato de você não fazer parte desse 500 bilhão, não ache que o mundo está cor-de-rosa com o cristianismo, não. Por graça de Deus, ele está do outro lado da história. Entende, irmãos? Com completa liberdade, com o número de aproximadamente 90 mil cristãos que foram mortos por sua fé só em 2016. 90 mil cristãos morreram por Cristo em 2016. Que equivale a um cristão sendo martirizado a cada 6 minutos. E aqui é uma igreja destruída, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Aí a conclusão, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de seus santos e que eles sejam fortalecidos, que possamos orar por eles, que sejamos tementes a Deus em toda e qualquer situação, que saibamos identificar indícios de perseguição religiosa em nosso país, que está começando, viu?
Essa ridicularização mesmo agora, que eu agora no Natal, entendeu? Isso é indício, viu? Quem tem olhos para ver, começa a ver. Perseguição, ridicularização, começa assim, irmãos. Começa assim. Entendeu? Como eu falei, meio bilhão, 500 milhões de cristãos não podem cultuar Deus de forma livre. Entendeu? Que o Senhor tenha piedade do seu povo. A Ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Porque pelo fato, é como eu falei, pelo fato da gente não estar passando perseguição, sabe? Como esses irmãos estão passando, não quer dizer, irmãos, que a coisa está fácil não. Deixa eu colocar aqui novamente. Vamos para a Eucaristia. Abrir a Eucaristia. 1 Coríntios. Coríntios 11. Coríntios 11, verso 23. A Escritura diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu ou bebeu o cálice do Senhor dignamente será réu do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo, assim como do pão e do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como mundo. Vamos orar, irmão. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor revista os elementos que estão separando do pecado e sacramentalidade, que eles recebam Cristo espiritualmente no pão e no vinho. Que a bendita Eucaristia seja para ele de graça, Deus, e de crescimento para os teus eleitos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajuda a crescer em graça e em conhecimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Presbítero. Irmãos, o Senhor ele parte o pão. Este é meu corpo, que é dado por vós. A gente no sermão falou em fé, né? Que o justo vive pela fé. E um dos meios de graça, além da palavra de Deus da oração, é a Eucaristia. Meio de graça, irmão. Aonde o crente se apodera daquilo que Cristo fez por ele. Onde o crente que está fraco, ele corre, ele vai à mesa da Eucaristia e se aproxima de Cristo. Crente que a Eucaristia comunica graça. Eu acabei de ler uma matéria hoje, um artigo, que ela vai falar isso, que um grande mal de algumas igrejas protestantes foi que eles mataram, eles esvaziaram o simbolismo, sabe, que há no sacramento, que há na pregação, racionalizaram as coisas, de tal sorte que as pessoas, elas comam o pão da Eucaristia e para elas, comer esse pão, deixar de comer esse pão, é a mesma coisa. Isso, irmão, já manifesta um desvio. Porque quando eu me aproximo das coisas de Deus, sem ter o discernimento que a Escritura manda eu ter, isso manifesta um desvio.
é feita aquela história, né? Da mesma forma que nós temos crentes desviados fora da igreja, nós temos crentes desviados dentro da igreja. Crentes que não compreendem mais o mistério da fé, crentes que não compreendem, não creem mais na Escritura, sabe? Crente que ele ouve a palavra de Deus, mas ele está pensando, sei lá, no dia da manhã, o que vai fazer, no filme que vai passar hoje à noite, entendeu? No que ele pode fazer, na pizza que ele vai comer. Ou seja, o que acontece hoje em dia é uma desconexão com o sagrado. E a gente não pode, irmãos, cair nesse erro, entendeu? Então, quando a gente se aproxima do pão da Eucaristia, a gente tem que se aproximar disso, compreendendo aquilo que Cristo fez por nós. Eu passo o pão da Eucaristia ao presbítero para que ele entregue aos eleitos de Deus. Este é meu sangue que é derramado por muitos. O sangue do Senhor Jesus que foi derramado pela igreja, né? Pelos seus eleitos. Da mesma forma, como eu falar a respeito do pão, né? O entendimento correto do pão da Eucaristia que comunica a graça, que é o corpo do Senhor, que fora dado por nós, o seu sangue fora vertido na cruz pelos seus eleitos. Eu passo o rito da Eucaristia, por mão do presbítero Jairo, aos eleitos de Deus. Cristo levou sobre si
das nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, sobre ele e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota no trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, meu Deus, meu Senhor. Jesus, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Algum eleito que Deus deixou para o pão da Eucaristia, tomai e comei, chega o corpo pegado por vós. Algum eleito que Deus deixou pegar o pão da Eucaristia, tomai e bebei, este é meu sangue que foi derramado por vós. Vamos colocar pé.
dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Mateus 6, irmãos, do 9 ao 13. A Escritura diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A nossa fé comum, irmãos, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. graças te damos, ó Deus, porque a tua palavra nos instrui, Pai, o que nós devemos fazer, Pai, quando nossa fé for provada, for testada, Deus. A tua palavra, Pai, nos instrui que nós devemos sofrer por Cristo. A tua palavra nos instrui que nós não devemos ter apego, Deus, aos bens materiais. E a tua palavra nos instrui a perseverarmos, ó Pai. Ó Deus, eu quero te rogar, Pai, essas bênçãos, ó Deus, essa graça para esse teu povo, Pai, que sofre por causa do teu Evangelho, lá, Pai, na China, nos países muçulmanos, ó Deus, na Europa, Pai, onde o marxismo cultural está reinando. Também te rogo, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, aqui, Pai, no nosso país, ó Pai, onde o teu nome, o cristianismo, Deus, é ridicularizado, Pai, tanto pelos ímpios, como por aqueles, ó Deus, que se dizem cristãos, mas que estão, Pai, negociando com o teu santo nome, negociando, Pai, com o teu evangelho, Deus, fazendo da tua casa, Pai, casa de comércio, Deus. Ó Deus, eu quero te rogar, Pai, que o Senhor abençoe os teus eleitos aqui, Pai, em prazeres, que o Senhor abençoe, Pai, o teu povo em Arthur, teu povo, ó Deus, lá em Camaragibe, teu povo, Pai, em Caruaru, Agrestina, Bezerra, Veio, lá em Maceió, teus eleitos, ó Deus, de outras igrejas fiéis, e teu povo, Pai, que ainda está em igreja fiel, ó Deus, que o Senhor tire eles da operação do erro, Pai. Ó Deus, eu também te rogo, Pai, pela saúde, Pai, da tua filha Graça, Deus, que o Senhor tenha misericórdia dela, e Ruquinha, ó Deus, a filha do presbítero Ricardo, lá da igreja de Arthur, lá, Pai, daquelas crianças, ó Deus, que eu me esqueci o nome agora, Pai, lá da igreja de Camaragibe, ó Deus, ó Pai, também, Pai, pela saúde da irmã Glória, que o Senhor abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dos teus eleitos, e mais algum filho teu, Pai, que eu desconheça, Pai, que esteja com doença, ó Deus, ou passando por dificuldade, Pai. Que a tua bênção, ó Deus, esteja sobre o teu povo, sobre os teus santos, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Eu também te peço, Pai, que o Senhor traga minha sogra e minha cunhada em paz hoje de madrugada. Elas estarão viajando, Deus, lá do interior, até aqui, para ir para o hospital. O Senhor abençoe, Pai, a tua igreja, Deus. Tu sabes, ó Deus, porque alguns filhos teus hoje não subiram, aqueles que foram por causa legítimo e aqueles que foram por causa de pecado. Os que foram por causa de pecado, para que os Senhores visitem, para que eles aprendam, Deus, que não se pode negligenciar a santa convocação, Pai, que é o encontro com o Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Eu te rogo, Pai, que tu abençoe o teu povo, que tu faça, Pai, teu povo prosperar em graça e conhecimento, que tu aumente, Pai, a fé do teu povo, que teu povo, Deus, tenha mais e mais vontade, Pai, de conhecer a tua palavra,
de estudar e de reger as suas vidas pelaquilo que a Escritura diz. E se for da tua vontade, que teu povo também seja abençoado materialmente. Mas se eles forem abençoados materialmente, que eles possam ter discernimento que seus bens devem estar a serviço do reino de Deus e não se tornar ídolos. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Abençoa teu povo, Pai, amanhã nos seus trabalhos, nesse ano, Pai, que começou, é o nosso primeiro culto solene, Pai, aqui na igreja Deus de Prazeres. Abençoa, Pai, a tua igreja. Abençoa, Pai, essa igreja, Pai, faz ela crescer em graça e conhecimento. E se for da tua vontade, Deus, que o Senhor possa estar trazendo outros eleitos aqui, Pai, para que juntos possamos crescer em graça e conhecimento. Eu te rogo, Pai, que o Senhor abençoe teu povo, que o Senhor proteja teu povo quando eles saem para o trabalho, nas suas viagens de ida e de volta, aqueles que utilizam o transporte, público ou privado, que a tua bênção esteja sobre o lado do teu povo, e que o Senhor acampe teus santos anjos, Deus, para proteger a casa dos teus eleitos e os animais dos teus eleitos. Com Cristo e em Cristo, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, através da mediação do nosso Cordeiro Pascual, Cristo Jesus. A Escritura diz que o povo de Deus tem que ser abençoado da seguinte forma: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz, meu irmão. E eu envio eleitos, ide em paz, lembrai-vos dos povos, que Deus de paz seja convosco. Amém, irmãos. Está terminado o nosso culto, nossa liturgia não culto, que culto é vida, né? Podem sentar.